Deus, mas eu quero trazer hoje em uma concepção de dizer de que promessas de Deus, elas continuam de pé, mas juntamente com as promessas existem alianças que o Senhor, Ele quer fazer conosco. Além da promessa, existe uma aliança, e alianças elas não podem ser quebradas, porque muitas vezes nós não recebemos bênçãos da parte do Senhor, justamente não porque não temos promessa, mas porque na verdade quebramos alianças para com o Senhor. E o livro de Gênesis vem falando um pouco sobre José, e nós costumamos sempre falar, desde a nossa infância, falamos nos dias de hoje também, falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E quando nós falamos sobre Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós falamos sobre o quê? Sobre justamente isso, uma promessa que Deus faz juntamente com Abraão, mas que para que essa promessa ela cumprisse na vida de Abraão, era necessário que Abraão também mantesse esta aliança para com Deus. A promessa é da parte de Deus, mas aliança significa o quê? São duas partes que se unem para verdadeiramente selar esse acordo, né? O significado de aliança significa que é um laço ou relacionamento de duas partes. Então a promessa ela é de Deus, mas a aliança é entre nós e o nosso Deus. E José é justamente este homem, esta figura ao qual é levantado de situações de inveja, ao qual os irmãos não o amam, porque há muita coisa acontecendo, mas há uma promessa na vida de José. E é justamente esta promessa que eu quero, nesta noite, estar compartilhando com a igreja do Senhor. Deus de promessa e Deus de aliança. Deus tem uma promessa e Deus tem uma aliança para com o seu povo. O Senhor, Ele tem justamente isso, porque José, ele começa a passar por situações na sua vida, que são situações de dificuldades extremas. Mas ele tem um sonho e uma promessa, porque ele entende primeiro que ele tem uma promessa da sua posteridade, que era o Deus do seu bisavô, do seu avô, e era o Deus também do seu pai. E ele tem essa convicção, porque eu tenho certeza, olhando pela Sagrada Escritura, de que ele guardava a palavra do Senhor dentro do seu coração. Então quando ele teve esse sonho, eu quero acreditar que o coração dele também havia um entendimento de que o Senhor faria algo na vida dele. Mas a inveja e o levantar do inimigo era muito grande na vida de José. E nas nossas vidas também não é diferente. Quantas vezes o Senhor ele tem propósito na vida do homem e da mulher que serve a Deus? Nós vivemos sob promessas daquilo que o Senhor quer realizar e muitas vezes não compreendemos porque algumas promessas elas são amarradas nas nossas vidas e não acontece dentro do tempo ao qual nós entendemos de que o Senhor ele quer operar nas nossas vidas. E justamente José, este jovem, que é dado como morto pelos seus irmãos, é vendido para os medianitas e vai parar na casa de Potifar. Chega na casa de Potifar, ele começa a trabalhar e a Bíblia diz de que tudo quanto José fazia, o Senhor era com ele. Ele começou a prosperar naquele lugar. Então a esposa de Potifar se insinuou contra José, mas José ele continuou fiel ao Senhor. E olha, irmãos, o que a Bíblia nos descreve. Para aqueles crentes que acham que simplesmente ser fiel ao Senhor, nós não iremos passar provas e nem lutas, pelo contrário, José é o exemplo claro sobre isso. Um crente fiel, mas passando prova. Um servo de Deus, mas sendo perseguido. Perseguido por quem? Perseguido pelo inimigo da nossa alma, que não quer que nós recebamos da parte de Deus. Mas se nós em meio a prova, a luta, nós esmorecermos, jogarmos para o alto e não quisermos prosseguir, nós deixaremos de receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas José, ele persevera, ele continua, ele vai novamente para a prova, ele vai mais uma vez para a dificuldade, que ele vai para a prisão, mas ele continua fiel ao Deus Todo-Poderoso. Eu e você temos justamente isso, igreja. Que ter esse entendimento, temos que ter esta compreensão de que promessas existem nas nossas vidas, mas que lutas também cercam muitas vezes as etapas das promessas que nós iremos receber. E como é que nós recebemos essas promessas? É justamente nos lembrando como José, guardando justamente alianças para com o Senhor. Alianças para com Deus, porque Deus ele tem tempo determinado para as nossas vidas. José, ele fica naquela prisão, e naquela prisão era como Deus prepara todas as coisas.
como Deus ele prepara coisas para nós, situações, canais, caminhos para nós, mesmo em lugares ao qual muitas vezes acreditamos de que o Senhor não possa estar, como a prisão onde José estava. Quem é que estava naquela prisão? Primeiramente, José começa a se destacar também naquele lugar, lembrando, porque o Senhor era com José. Mas por que o Senhor era com José? Porque José era fiel ao Senhor. José era temente ao Senhor. José tinha aliança com Deus, promessa e aliança com Deus. E naquele lugar, naquela prisão, quem está? O copeiro e o padeiro, que tem sonhos e não compreende aqueles sonhos. E José revela aqueles sonhos, dizendo que por determinado tempo o padeiro havia de morrer. Seria essa a revelação. E por determinado tempo o copeiro voltaria a servir na mesa de Faraó. E acontece conforme José relata, conforme a revelação que José dá. Só que quando o copeiro vai voltar para o palácio, José traz uma palavra para ele e fala assim: quando estiveres na presença do seu Senhor, lembra-te de mim, que estou aqui. E quero acreditar de que a Bíblia não fala, mas de que José até contou a sua vida, falando: poxa vida, eu fui vendido pelos meus irmãos, trabalhei numa casa, estou nessa cadeia injustamente, olha a minha situação, lembra-te de mim. Mas diz a palavra do Senhor que demorou por volta de 3 anos, quando então Faraó tem um sonho, que é um sonho perturbador, ao qual ele consulta todos os sábios, todos os tipos de misticismo que pudesse ter naquele tempo, e ninguém pôde revelar. Por que ninguém pode revelar? Porque Deus é o Senhor do tempo e tudo está na mão do Senhor. Porque o Senhor sabia que naquela prisão havia um homem que tinha vida com ele, um homem que tinha aliança com ele, um homem ao qual estava estabelecido a promessa de Deus, um homem que verdadeiramente deixou tudo, ou melhor, por situações, por prova, viveu tudo aquilo que não queria viver, mas porque Deus, ele tinha algo na vida de José. E você que está aí do outro lado, creia, viva, tenha certeza, projete, coloque no papel, escreva mesmo, porque fiel é Deus, fiel é aquele que faz a promessa. Então a mensagem de hoje é: Deus de promessa e Deus que tem aliança. A aliança é minha com Deus, é sua para com o Senhor, e cremos de que o Senhor, ele realiza em nossas vidas.